Revista Espírita. Terceiro ano, 1860. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Janeiro de 1860. Correspondência. Carta do Sr. Jobarde sobre as qualidades do espírito depois da morte. Bruxelas, 23 de dezembro de 1859. Meu caro colega, venho vos submeter algumas reflexões etnográficas sobre o mundo dos espíritos, na intenção de levantar uma opinião bastante geral, mas, na minha opinião, muito errônea sobre o estado do homem depois de sua espiritualização. Imagina-se erroneamente que um imbecil, um ignorante, um bruto torne-se imediatamente um gênio, um sábio, um profeta, desde que deixou seu invólucro. E um erro análogo àquele que supusesse que um celerado livre da camisa de força vá se tornar honesto, um tolo espiritual e um fanático razoável, só por isso transporá a fronteira. Não é nada disso, levamos conosco todas as nossas conquistas morais, nosso caráter, nossa ciência, nossos vícios e nossas virtudes, com exceção daquilo que diz respeito à matéria. Os coxos, os caolhos e os corcundas não o são mais, mas os patifes, os avários, os supersticiosos o são ainda. Não se deve, pois, espantar-se ouvindo os espíritos pedindo preces, desejarem que se cumpram peregrinações que haviam prometido, ou mesmo que se encontre o dinheiro que esconderam, com o objetivo de dar-lhe à pessoa a qual o haviam destinado, e que indiquem exatamente, fosse ela ainda reencarnada. Em suma, o espírito que tinha um desejo, um plano, uma opinião, uma crença na terra, deseja vê-las cumprir-se. Assim, Anemone se exclamaria: coragem, meus amigos, minha doutrina triunfa, que satisfação para minha alma. Quanto ao Dr. Gall, sabeis o que pensa de sua ciência, assim como Lavater, Swedenborg e Fourier, o qual me disse que seus alunos mutilaram sua doutrina querendo saltar acima da fase da segurança e me felicita por prosseguir. Em uma palavra, todos os espíritos que professam uma religião, uma idolatria, ou um cisma por convicção, persistem na mesma crença, até que sejam esclarecidos pelo estudo e pela reflexão. Tal é o objeto das minhas neste momento e, evidentemente foi um espírito lógico que mais ditou, porque, há uma hora, não sonhava que iria deitar-me para acabar a leitura do excelente pequeno livro da Sra. Ergalgain sobre os piedosos preconceitos da Baixa-Bretanha contra as invenções novas. Continuando vossos estudos, reconhecereis que o mundo de além-túmulo não é senão a imagem daguerreotipada deste, que encerra, como sabeis, espíritos malignos como o diabo, e maus como os demônios. Não é de admirar que as pessoas boas se enganem e interditem todo o comércio com eles, o que as priva da visita dos bons e dos grandes espíritos que são menos raros lá em cima do que neste mundo, uma vez que ali estão de todos os tempos e todos os países, os quais não pedem senão dar-nos bons conselhos e nos fazer o bem, ao passo que sabeis com que repugnância e com que cólera os maus respondem ao chamado forçado. Mas o maior, por mais raros de todos os espíritos, aquele que não vem senão 3 vezes durante a vida de um globo, o Espírito Divino, o Santo Espírito, enfim, não obedece às evocações dos pneumatólogos, ele vem quando quer, Spiritus flexibus vult, o que não quer dizer que não envia outros para preparar-lhe o caminho. A hierarquia é uma lei universal, tudo é como tudo, alhures como em nossa casa. O que retarda mais o progresso das boas doutrinas, que a perseguição não as deixa avançar, é o falso respeito humano. Há muito tempo o magnetismo teria triunfado se, em lugar de dizer, o Sr. X, o Sr. W, se houvesse dado o nome e endereço das pessoas, por referências, como dizem os ingleses.
Mas se disse, qual é esse Sr. M que se esconde? Um mentiroso aparente, esse Sr. J. Um escamoteador, esse Sr. F. Um farsante, ou antes um ser de razão no qual tem-se razão de não se fiar, porque não se esconde e não se mascara senão para fazer mal ou mentir. Hoje, que as academias admitem, enfim, o magnetismo e o sonambulismo, primos irmãos do espiritismo, é necessário que seus partidários se animem a assinar com todas as letras. O medo do que disto se dirá é um sentimento frouxo e mau. A ação de assinar o que se viu e o que se crê não deve mais ser olhada como um traço de coragem, deveis, pois, convidar vossos adeptos a fazer o que faço todos os dias, a assinarem. Jobarde. Nota. Estamos, em todos os pontos de acordo com o Sr. Jobarde. Primeiro, suas observações sobre o estado dos espíritos são perfeitamente exatas. Quanto ao segundo ponto, aspiramos como ele momento em que o medo do que disto se dirá não reterá ninguém mais, mas, que quereis? É necessário fazer a parte da fraqueza humana, alguns começam, e o Sr. Jobarde terá o mérito de haver dado o exemplo, outros seguirão, estejai disto seguro, quando virem que se pode colocar o pé fora sem ser mordido, é preciso tempo para tudo, ora, o tempo vem mais depressa do que o crê o Sr. Jobarde. A reserva que colocamos na publicação de nomes é motivada por razões de conveniências, das quais, até o presente, não temos senão que nos aplaudir, mas, à espera disso, constatamos um progresso muito sensível na coragem de sua opinião. Vemos todos os dias pessoas que, ainda há pouco tempo, ousavam com dificuldade se confessarem espíritas, hoje, elas o fazem abertamente na conversação, e sustentam teses sobre a doutrina, sem se importarem, ao mínimo, com o mundo de epítetos sonantes com os quais são gratificadas. É um passo imenso, o resto virá. Eu disse principiando, ainda mais alguns anos, e ver se há uma outra mudança. Dentro em pouco, o mesmo será com o espiritismo como com o magnetismo. Recentemente, não era senão entre quatro olhos que se ousava dizer-se magnetizador, hoje é um título com o qual se honra. Quando se estiver bem convencido de que o espiritismo não queima, dir-se-á um espírita sem medo mais, como se diz frenologista, homeopata, etc. Estamos num momento de transição, e as transições jamais se fazem bruscamente.